Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Muito bom estar com vocês aqui mais um dia. Nós estamos nessa série de lives de liderança, aprendendo sobre esse assunto mega importante nos tempos onde nós vivemos, né? Nós sofremos pela falta de líderes, né? Temos em todas as esferas, né, líderes incapazes, frágeis, né? Nós temos verdadeiros chefes, né, e não líderes. E estamos aqui debatendo sobre esse assunto, treinando, formando a nova geração de líderes. E é uma alegria recebê-los aqui, então seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre como que o passado tem travado os líderes, como que experiências do passado, traumas mal resolvidos, né, circunstâncias que aconteceram talvez na infância, infelizmente ainda continuam interferindo na vida de líderes. É isso aí, então seja bem-vindo. A influência do passado na vida do líder, Bom, eu queria muito falar com você hoje sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto até um pouco mais profundo sobre liderança, né? Nos últimos tempos, eu tenho me dedicado, né, não somente ao aprendizado da liderança, porque isso eu faço há mais de 10 anos, mas eu tenho me dedicado a olhar outros líderes, a ver como eles têm ensinado, como tem sido o processo de ensino, né, no trabalho, na capacitação que eles têm feito com os seus líderes. E o que eu tenho percebido é que muitos deles, eles não trabalham a essência da liderança, né? Porque a essência da liderança é pessoas que conseguem lidar com pontos que não estão tocáveis, que são intangíveis, né? Que você não consegue colocar as mãos, né? Como motivação, como estresse, como ânimo, como energia, né? São coisas que não tem jeito, né? A gente sempre abre algumas caixinhas de perguntas e algumas pessoas vão mandando perguntas mais ou menos assim: quando acontece isso na vida da pessoa, eu tenho que fazer o quê, né? E a resposta é muito complicada, porque pode ser várias coisas diferentes, né? Diante de um mesmo problema, pode ser inúmeras respostas, saídas diferentes. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas, né? E quando nós falamos de pessoas, né, nós não temos como ter uma conta exata. Com pessoas, 1 mais 1 às vezes não é 2, né? 1 mais 1 às vezes é 5, às vezes é 6. Né? E eu vejo que a maioria dos formadores de líderes, eles não estão atentos a esse estilo de formação, que é uma formação que vai olhar muito coisas intangíveis, coisas, né, internas, coisas que não estão assim na cara, né? Então, é muito fácil formar um líder baseado em processos, baseado em estratégias, baseado em coisas palpáveis, né? E quando eu vejo até no mundo empresarial, a formação dos líderes está muito baseada em continhas práticas. Eles querem ensinar coisas extremamente práticas, né, em uma continha 1 mais 1, né, é 2, mas infelizmente isso é frágil na liderança, né? Por isso que durante essa semana eu estou pegando alguns temas que está relacionada como o líder lida com ele mesmo, né? E como isso tem travado e influenciado a liderança dele, né? Uma das coisas que eu acho que determina o sucesso ou o fracasso de um líder é como ele lida com ele mesmo. É como ele lidar com os seus pensamentos, é como ele lidar com os seus sentimentos, é como ele consegue ser, né, a conversa que ele tem consigo mesmo, é o relacionamento que ele tem com ele mesmo, não com as outras pessoas, né, com ele mesmo. E aí hoje nós vamos entrar nesse tema que é o passado, né? Porque o passado é a maneira que o líder lida com ele mesmo, consigo mesmo, né? Então esse tema do passado é extremamente importante. Bom, vamos entender um pouquinho sobre os comportamentos humanos aqui, né? Nós vamos até trabalhar isso aí mais para frente. Minha esposa, né, a Renata, a pastora Renata, ela é especialista nesse assunto, né? Ela vai provavelmente mais à frente dar aula junto comigo aqui nessa plataforma, aqui nesse canal, tenho certeza disso, né? E quando você pega os perfis comportamentais, por que um é mais um estilo, o outro é mais outro estilo, né? Os nomes que nós damos é executor, comunicador, planejador ou analista. Por que cada um é de um jeito e de outro, né?
Tem ali dentro desses perfis comportamentais algo que é hereditário, voltou, algo que é hereditário, mas existe algo que é pela criação, pelas experiências e é pelo passado. Então, né, é aquela expressão do iceberg, né? Quando você está enxergando um iceberg, você está vendo só a ponta dele. Então a ponta do iceberg é o quê? São as atitudes que todos nós conseguimos ver. Agora, qual que é o problema do iceberg? É que se você está vendo ali uma ponta para o lado de fora, existe algo muito maior, 5 vezes maior, 10 vezes maior, para baixo, que ninguém está vendo, que ninguém está compreendendo. Então, quando você vê um executor, aquele executor teve experiências que contribuíram no passado para que ele se tornasse alguém executor, e assim também comunicador, analista. Ah, mas olha, essa pessoa nasceu assim, desde pequena é assim. Claro, tem uma questão hereditária, mas essa questão hereditária muitas vezes foi alimentada também durante toda a criação. Por isso que, como líder, nós sempre temos que olhar para o nosso passado. Na maneira que nós lidamos consigo mesmo, nós sempre temos que olhar para o nosso passado. Porque muitas das atitudes que nós temos, e aí tem líder que vai falar 80%, 70%, 50%, não tem como calcular isso. Mas muito do que nós temos de atitudes do passado, atitudes que nós temos hoje, vem de posicionamento que nós tivemos no passado, vem de experiências que nós tivemos no passado. E aí o problema é que essas experiências muitas vezes foram experiências ruins, experiências de abandono, experiências de uma família talvez um pouco destruída, experiência talvez de perdas de relacionamento, perdas, né, de traições, alguém te traiu no passado, alguém te machucou no passado. Então essas perdas do passado, elas diversas vezes influenciam na vida dos líderes. E eu quero falar aqui rapidamente com você hoje sobre alguns pontos que nós conseguimos enxergar. E por que eu estou falando isso? Porque o meu desafio aqui é conseguir trazer clareza sobre um assunto sobre a sua vida, né? O meu desafio hoje não é resolver nós vamos resolver mais para frente, mas a minha intenção nessa semana aqui é trazer clareza. Olha, peraí, a minha liderança muitas vezes está travada, eu estou bloqueado, porque existe um problema que eu não estava enxergando, existe uma luta que eu não estava enxergando. Então na segunda-feira nós falamos do medo, da influência do medo na vida de um líder. Ontem nós falamos da autoestima, da influência da autoestima, de uma baixa autoestima na vida de um líder. E hoje nós vamos falar da influência do passado, a influência do passado na vida de um líder. Então, quando que nós conseguimos ver muitas vezes a influência do passado na vida do líder? E eu vou falar algo aqui tremendo para você. Um líder resolvido no seu passado é um líder que tem força no presente e é um líder que olha para o futuro com sonhos, com expectativa, com energia para o futuro. Líderes que têm um passado mal resolvido são líderes que têm um futuro, um presente totalmente travado e tem um futuro de dor, de expectativas ruins. A visão que ele tem do futuro é uma visão baseada em um passado de derrota. Olha quanto que um passado de derrota pode influenciar. Então nós vamos entrar nos tópicos. Quem está com papel e caneta, anota tudo. Eu sempre ressalto a importância. Você que está participando dessa live, o seu desafio é, você vai ensinar isso para alguém, você vai transferir isso para alguém. Né? Então, olha lá, anota aí, primeira coisa, primeiro ponto, olha como que o líder ele é travado pelo passado. Primeira coisa, pessoas que têm problema com líderes, muito provavelmente são pessoas que tiveram problemas com seu pai, né? Você já viu pessoas dizendo assim, olha, eu tenho um problema com o líder, eu não consigo ser liderado, né? Ninguém me lidera, né? Muitas dessas pessoas, e praticamente todas que nós conhecemos, são pessoas que tiveram problema com seus pais, tiveram problema com uma autoridade dentro de casa e excepcionalmente com o pai, com a figura pai, essa figura que exerce liderança, essa figura que se posiciona, né, como líder. Então líderes que tiveram problemas com o pai lá atrás, muito provavelmente são pessoas que vão ter problema com a hierarquia, né?
E esse problema é muito complicado, por quê? Porque eu não tenho como ser um líder se eu não consigo primeiro antes ser liderado, né? O que me dá autonomia e autoridade na minha liderança é quando eu também sou liderado. Eu apenas transfiro para baixo algo que eu recebi de cima. E tem muitos líderes lá atrás que tiveram problema com o pai e hoje tem uma fonte fechada lá atrás. Tem uma fonte de unção, tem uma fonte de energia, tem uma fonte de sabedoria que se fecha lá atrás. Qual que é o problema de eu ter um problema, eu ter uma trava com a liderança que está acima de mim? E isso, gente, em todas as esferas. Nós falamos na esfera ministerial, na questão espiritual, mas em todas as esferas. Se você tem problema com quem está acima de você, você nunca vai conseguir ter sucesso com quem está abaixo de você na hierarquia. É uma trava do passado que precisa ser resolvida. Então, enquanto você não volta lá atrás e resolve essa trava, independente porque a causa que ela foi gerada lá atrás, se você não resolve, é algo que te prende aqui hoje, né? Quantos e quantos líderes estão travados na sua liderança hoje porque não tiveram um problema com a autoridade lá atrás? E esse problema de autoridade fez com que no presente, no hoje, essas pessoas estejam travadas. Consegue entender isso? Uma insubmissão, ela não consegue transferir para cima, ela não consegue confiar em quem está em cima. E aqui eu não estou falando para você que você tem que olhar para o passado e somente olhar e ver que estava tudo certo. Não. Eu vou entender o meu passado, eu vou compreender o meu passado, né? Eu vou entender as leis indianas, né? O que me aconteceu é o que deveria ter acontecido, né? Eu não tenho como resolver, né? Essas experiências lá atrás que hoje me feriram, se eu resolver elas lá atrás, pode ser experiências que vão me tornar ainda mais forte na minha liderança. Então, olha como que o passado interfere. Quem tem problema com o líder, muitas vezes é alguém que teve problema com o pai lá atrás, e hoje está tendo um problema com a liderança, né? Segundo ponto, olha da onde o passado pode interferir na vida de um líder. O segundo ponto é na confiança das pessoas, né? Você vê que muito líder não confia, né? Gente, a liderança é confiança, sim ou não, gente? Demais, né? E quando eu não consigo confiar, eu não consigo liderar. A minha liderança, ela precisa ter confiança nas pessoas, né? Você já viu o líder que fica assim, meio perdido, olhando, toda hora com medo de ser enganado, com medo de ser passado para trás? Será que se eu me entregar aqui, por isso que eu não vou me entregar muito com as pessoas, por isso que eu não vou me lançar muito, não vou colocar meu coração muito nesse negócio aqui, porque vai que as pessoas vão embora, vai que ela troca de equipe? Olha, deixa eu te falar uma coisa, tem gente assim em todas as esferas, Eu já vi empreendedores, pessoas no mundo assim, né, corporativo, falando, olha, você vai investir nesse funcionário, aí esse funcionário vai embora, e aí você perdeu o seu investimento. Olha, você não está confiando. Talvez você não está confiando porque alguém lá atrás foi embora, talvez você não está confiando porque alguém lá atrás te abandonou, talvez você não está confiando porque alguém lá atrás abriu mão, né? Você colocou expectativa e foi frustrado, né? Então, olha que coisa. Isso muitas vezes está interferindo, né? E eu preciso ter clareza, meu Deus, eu não consigo confiar nas pessoas. Por que eu não consigo confiar? Por que eu não consigo me entregar, né? E quando nós falamos de liderança, gente, é totalmente confiança. Porque no fundo, a nossa liderança não está voltada para nós, está voltada para as pessoas. Um líder verdadeiro não é aquele que tem uma liderança voltada para si, para as suas metas, para os seus objetivos. Um líder verdadeiro é alguém que tem uma liderança voltada para quem está abaixo dele na hierarquia. Um líder verdadeiro tem sucesso não quando ele atinge as suas metas. Um líder verdadeiro tem sucesso quando ele consegue fazer a equipe dele atingir as metas. Um líder verdadeiro não é aquele que tem sucesso quando ele está forte. Um líder verdadeiro, ele tem sucesso quando ele consegue fazer a equipe dele se tornar uma equipe forte. Um líder verdadeiro não é um líder que ele está dando certo, está tendo sucesso quando ele tem autonomia, quando ele tem liberdade. Não. Um líder verdadeiro é um líder que tem sucesso verdadeiro, é quando ele consegue fazer a sua equipe ter autonomia, a sua equipe andar sozinho, a sua equipe ter vitórias. Consegue compreender isso? E se você não entendeu isso, você não entendeu sobre liderança.
E para isso acontecer, eu preciso ter confiança. Você vê muita gente que na liderança, pela falta de confiança, está toda hora colocando uma correia, toda hora puxando os liderados para perto de si, está toda hora puxando as pessoas para próximo. Não fica distante, deixa eu ver o que você está fazendo, eu não confio. Ela vai demonstrando que ela não confia de forma inconsciente, e isso é trágico. Porque quem está abaixo não consegue se desenvolver, né? É a mesma coisa de um pai que o filho ali está aprendendo a andar e o pai não quer deixar ele cair porque não confia. Vai que esse menino machuca, o que eu vou sentir? Não, vai, filho. Você tem que dar autonomia, você tem que confiar, você tem que acreditar, né? Então muitos líderes não conseguem confiar hoje porque, infelizmente, no passado tem uma trava, né? Outro ponto é, muitos líderes projetam nas pessoas o que viveu no passado, né? Então, você vê muita gente na liderança assim, falando, olha, meu Deus, eu não vou confiar, não vou acreditar, não vou isso, não vou aquilo, porque ela está projetando alguém lá atrás, uma visão que ela teve lá atrás em cima da pessoa. Então, se meu pai falhou comigo, é porque você também vai falhar comigo. Então, se lá atrás, num relacionamento que eu tive frustrado, alguém me deixou muito machucado, eu não vou me entregar porque você também vai me frustrar, né? Você já viu pessoas que dizem assim, homem é tudo igual? Quem já viu isso aí? Diz eu aí nos comentários. Homem é tudo igual, ou mulher é tudo igual, ou é tudo igual. A pessoa que já foi traída lá atrás, ela projeta a traição hoje, né? Você já viu aquelas pessoas que são desesperadas no ciúme? Por quê? Porque lá atrás teve uma trava, teve um bloqueio no passado, teve uma limitação lá no passado que a travou, que a segurou, e hoje ela projeta aquilo que aconteceu em cima da outra pessoa. Então outra pessoa está chegando lá com o maior bom coração, com a maior paz, querendo ajudar, querendo contribuir. O que acontece? Ela chegou agora e alguém está jogando uma responsabilidade que tem nada a ver. Gente, homem é tudo igual. Tu já viu alguém igual nessa terra? Deus é tão perfeito que Deus fez todo mundo diferente. Todo mundo diferente, né? E a experiência do passado que não foi tão boa não significa que agora não vai dar certo. Então olha como que isso é preocupante. Um passado mal resolvido faz com que o líder projete experiências desse passado mal resolvido em cima de novas experiências. E isso vai se tornando um ciclo vicioso, né? Então eu não confio, daqui a pouco eu vou ser frustrado, daqui a pouco isso, daqui a pouco, né? E tudo por causa de um passado, né? Aí, olha outra coisa que eu vou até anotar aqui, tenho que até anotar. Vou deixar isso por último. Não vou falar logo agora, porque senão eu vou deixar porque não está anotado aqui na minha listinha. Outro ponto eu não consigo criar expectativa para o futuro. Eu não consigo criar expectativa para o que vai acontecer. Por quê? Porque no meu passado eu tive muita expectativa e essa expectativa foi frustrada. Lá atrás alguém me frustrou, eu acreditei, eu confiei, eu me doei, eu trabalhei, eu investi e a pessoa foi embora. Eu ensinei, eu treinei, eu fortaleci e essa pessoa foi embora e muitas vezes foi embora falando mal de mim. Quer saber? Nunca mais eu faço isso, nunca mais eu me entrego, nunca mais eu me dou. Então quando ela olha para o presente, ela olha para o futuro, ela olha assim, eu vou ser traído, eu vou ser machucado, não vai dar certo, então nem vou me entregar. Só que ela está falando isso baseada numa experiência que ela teve lá atrás. A questão é que a experiência que nós tivemos lá atrás não determina a experiência que nós vamos ter hoje. E muito provavelmente a experiência de hoje vai ser uma experiência diferente. O problema é quando você está pegando a experiência lá de trás e está projetando a nova situação aqui à frente, né? Então líderes que não têm expectativa, que não acreditam, né? Que não confiam que vai ter um novo tempo, que vai ser construída uma nova história na vida dele, são líderes que tiveram esse bloqueio lá no passado e tem que ser resolvido esse bloqueio lá no passado, né? Olha outra coisa que interfere demais, é o sentimento de incapacidade, né? Você já viu pessoas dizendo, eu não consigo, eu não posso, né? Não vai dar certo, que mais, gente? As pessoas vivem dizendo essas coisas, né? Por que as pessoas dizem isso? Baseado no que, gente?
Baseado no que a pessoa se sente incapaz? É uma experiência do passado. Ela se sente incapaz porque lá atrás, talvez ela não conseguiu, lá atrás talvez não deu certo, lá atrás talvez alguém frustrou, alguém travou, alguém impediu. Foi lá atrás que isso aconteceu. E aquilo que aconteceu lá atrás não determina o que vai acontecer agora. Então, pessoas que têm um sentimento de capacidade são pessoas que, quando olham para o passado, se sentem machucadas, feridas, tiveram derrotas no passado, e as derrotas do passado estão influenciando hoje. E, na verdade, o que nós vamos viver hoje pode ser totalmente diferente. Não dou conta, não sou eu, não me vejo lá naquele lugar. Olha aí, o Alan mandou. Então, são experiências do passado que tem travado as pessoas no presente e tem já travado também no futuro, porque o que é o futuro? Daqui 2 segundos é futuro, daqui 1 minuto já é futuro, o futuro já chegou, e se eu não resolvo meu passado, meu futuro já está condenado, não somente meu presente, o meu futuro também está condenado. Por isso que ensinar liderança, eu vou falar aqui daqui a pouco, mas ensinar liderança não é somente você olhar para as atitudes de hoje. É você olhar para todo um conjunto, você olhar para todo um contexto, e que a maioria das pessoas não está enxergando isso na formação dos líderes. E enquanto você não enxergar isso, você não vai conseguir ser líder, você não vai ser desenvolvido na sua liderança, e você nunca vai conseguir formar alguém de verdade, alguém que rompa a média. Outro ponto interessante, sentimento de capacidade, sentimento de abandono. Então esse sentimento de abandono é pelo trauma de passado. Ela sente que alguém vai abandonar, ela se sente sozinha, ela se sente, Dizem que a liderança, ela é muito solitária, A liderança só é solitária para quem não tem um passado mal resolvido, que quer subir sozinho. Mas a liderança, para quem é um líder extremo, para quem entendeu o contexto da liderança, ela entendeu que ela não vai subir sozinha, ela vai trazer uma multidão para subir com ela. Ela vai subir e vai subir com uma multidão de outros líderes que vão desempenhar também um papel, de transformação nessa geração, um papel de avanço nessa geração. Então, o sentimento de abandono só vem por uma experiência mal resolvida lá atrás. A liderança só é um cargo solitário para quem não entendeu, o verdadeiro sentido da liderança. O verdadeiro sentido da liderança é eu contribuir e trazer outras pessoas. Mas como é que eu vou trazer outras pessoas se eu não confio nelas? Se eu acho que elas vão me trair, se eu acho que elas vão me ferir a todo momento? Você consegue entender isso? Então, são traumas mal resolvidos lá que tem nos jogado, que tem nos empurrado a tragédias, a posicionamentos de tragédia aqui no presente e consequentemente no futuro. Então você vê que ensinar a liderança nessa ótica é totalmente diferente, e é o que as pessoas não estão entendendo. Nós precisamos ensinar a liderança em uma ótica totalmente diferente, em uma ótica de olhar não somente pontos palpáveis, mas para olhar aquilo que é intangível, é para olhar aquilo que está dentro, que está interno. Enquanto você não aprender a lidar nisso na sua vida, na sua liderança, você não vai desenvolver sua liderança. Sua liderança só vai crescer quando você, primeiro, conseguir lidar bem consigo mesmo. Então, lidar bem com os seus medos. E o medo também é uma influência do passado. O medo nós falamos na segunda-feira, tem uma live, aí tá salva aí no Instagram, só falando sobre medo do passado. A trava dos medos do passado, quanto que os medos do passado interferem, na sua liderança, a autoestima, as pessoas que não conseguem lidar com a autoestima. Gente, ninguém está olhando para isso, mas deixa eu te falar uma coisa, tem gente que não consegue liderar porque a autoestima dela é muito baixa, ela só anda olhando para baixo, ela não se sente bem, ela não sente que ela tem valor, e quando você não sente que você tem valor, você não consegue avançar, não tem jeito, E o passado não resolvido. Então são pontos intangíveis que ninguém está olhando e ninguém está trabalhando esses pontos. Se você não trabalha esses pontos, você infelizmente não consegue avançar na sua liderança. Ok? Como é que está seu passado? Essa é a pergunta. Como que está o seu passado? Como que está o seu passado?
O seu passado, as experiências do seu passado, né, foram experiências boas ou ruins? Foram experiências de avanço, de força ou de travas ou de dificuldades? Eu sei que todos nós como líderes temos travas que precisam ser resolvidas, temos travas que precisam ser tocadas, né, lá no passado. Nós precisamos resolver isso, né, e mais pra frente nós vamos ter tempo para resolver isso, né, mas hoje eu quero te gerar essa dor, sabe? Eu quero te gerar essa dor. Talvez você não tenha desempenhado uma boa liderança porque o seu passado tem travado você, né? O primeiro ponto é eu preciso enxergar isso, porque quando eu enxergo eu consigo trabalhar isso. Então, a influência do passado na vida de um líder. É isso aí que nós batemos papo aqui hoje, pessoal.